Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus capítulo 4, verso 12. Oremos. Santo Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, queremos Te agradecer pela vida, por tudo que Tens feito por nós, Te agradecemos pela noite que tivemos e também por este novo dia que está diante de nós. Que sejamos guardados pelos Teus santos anjos, que nada de mal nos aconteça. Em especial, Pai, Te pedimos também pelo estudo que iremos fazer na Tua Palavra, que o Teu Espírito Santo fale conosco. Precisamos entender, aceitar, viver na prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, todos os que enfrentam lutas e problemas. Tu conheces cada um individualmente e sabes exatamente o que precisam. E sabemos que Tu és o que tem a solução para os problemas que enfrentamos. Queremos também pedir especialmente por Maria Angélica, por Beatriz, Zenaide, Lau Kriegel, Nancy Mota, Edenir Gonçalves, Lídia Martins, Luiz Santos e todos os nomes que eles citam pedindo orações. Tu sabes quem são e o que necessitam. Nós confiamos em Ti, Pai, e sabemos que Tu estás trabalhando e farás o melhor por cada um de nós. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Iremos continuar o nosso estudo desta semana. É o primeiro estudo que estamos fazendo nesta nova série que estamos falando sobre crescendo em um relacionamento com Deus. E esta semana estamos tratando da questão de nós enfrentarmos a realidade. E qual é a realidade? Nós já mencionamos para vocês essa semana, especialmente Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 17, depois até o verso 21, que a nossa condição é de não estarmos firmemente apegados à palavra de Deus. Não estamos vivendo na prática o que nós conhecemos e que é necessário vivermos. Nós estamos sendo cristãos mais ou menos, cristãos mornos, cristãos que não são frios nem quentes. Estamos vivendo um cristianismo secularizado. E sabemos que é necessário nós nos voltarmos para Jesus, buscarmos nele a força, o poder que nós necessitamos para vencermos as provações e as tentações que nós enfrentamos. Satanás, ele está sempre procurando tirar o nosso foco da vida eterna, tirar o nosso foco do que nós deveremos fazer. Satanás, ele trabalha incansavelmente para que nós façamos a nossa vontade e não a vontade de Deus em nossa vida. Mas Deus, como nós dissemos ontem, Ele nos ama eternamente. Desde antes da fundação do mundo, antes dele ter criado este planeta e também o ser humano, Ele já tinha criado também um plano de redenção. Caso o ser humano viesse a pecar, Ele enviaria o seu Filho Jesus para vir a este mundo para pagar o preço do pecado. E assim aconteceu. Deus, ele não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram. Ele já tinha um plano estabelecido. É tanto que, quando Adão e Eva pecaram, nós até vimos isso ontem, Deus sempre ia ao jardim se encontrar com Adão e Eva, e quando ele foi nesse dia, depois que eles haviam comido o fruto proibido, perceberam que estavam nus, eles se esconderam. E Deus perguntou: Adão, onde estás? E Adão disse: olha, eu tive medo e me escondi. Mas Deus, sabendo que o ser humano iria cair em pecado, Ele não condenou Adão e Eva, assim como Ele também não nos condena, mas Ele nos mostra o caminho que nós deveremos seguir. E Deus então estabeleceu o plano de redenção, através do qual todo ser humano que aceitar a Jesus, o sacrifício que Ele realizou, a sua morte, a sua ressurreição, e caminhar com Ele, ter um relacionamento com Ele, crescer cada dia no relacionamento, estes estarão no reino eterno. Muitas pessoas dizem assim: não, mas Deus, por ter criado o ser humano, Ele não vai destruir a humanidade assim, Ele vai salvar a todos. Não, a salvação é através de Jesus.
Quem crer, diz a palavra de Deus, e for batizado, será salvo. Quem aceitar o sacrifício de Jesus, Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho para a salvação a não ser através de Jesus. Então, é necessário nós crermos no que Jesus realizou, aceitarmos este sacrifício, nos arrependermos dos nossos pecados e então sermos batizados e caminhar com Ele cada dia. Jesus, quando já estava chegando os seus momentos finais do seu ministério aqui na terra, e agora, as últimas horas da sua vida, antes da morte na cruz, ele realizou uma ceia e ali, naquele dia, naquela quinta-feira, foi estabelecida a ceia do Senhor. Eles estavam no cenáculo, ali eles comeram, tomaram o suco de uva e quando comeram o pão, Jesus disse, olha, este é o meu corpo que será dado por vós. Quer dizer, simboliza o corpo de Jesus. Quando nós participamos da ceia, quando nós comemos o pão, está simbolizando que nós estamos aceitando a Jesus, o corpo dele que foi moído pelos nossos pecados, e quando nós tomamos o suco de uva, estamos também reafirmando a nossa fé no sangue de Jesus que foi derramado por nós. E quando eles estavam saindo ali do cenáculo e indo para o jardim do Getsêmani, naquela quinta-feira já à noite, eles passaram por um local onde havia plantação de uvas, parreiras. E Jesus então, ele cita essas palavras que está aqui em João capítulo 15, a partir do verso 1, Jesus disse para os seus discípulos, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza mais ainda. Vocês já estão limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanecer em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. João capítulo 15, versos de 1 a 11. Se você fizer uma leitura atenta a estes versos que nós lemos, João 15, de 1 a 11, nós iremos ver aqui que Jesus cita 10 vezes a palavra permaneça. Permaneça em mim. Sem mim vocês não podem fazer nada, não podem produzir frutos. Se nós quisermos ser cristãos produtivos na obra, nós precisamos permanecer em Jesus, estar ligado a Ele, assim como os ramos estão ligados à parreira, ao tronco do pé de uva, assim também nós precisamos estar ligados em Jesus. Jesus, ele disse essas palavras aos discípulos porque os discípulos não sabiam o que iria acontecer horas depois que eles estavam saindo do cenáculo. Jesus já sabia que ele seria preso, que ele seria julgado injustamente e condenado injustamente. E tudo isso aconteceu naquela madrugada, julgamento feito à noite, na madrugada. E os discípulos fugiram. Os discípulos não permaneceram com Jesus. Tiveram medo também de ser presos e condenados. E muitas das vezes nós enfrentamos também problemas em nossa vida, qualquer tipo de problema que seja familiar,
problema de desemprego, problema de relacionamento com as pessoas. Enfrentamos diversos problemas em nossa vida e, às vezes, por causa desses problemas, nós abandonamos a fé. Nós não queremos mais saber de orar, de estudar a Bíblia, de buscar a presença de Deus, de ir à igreja. Nós fazemos como os discípulos fizeram, nós fugimos de Deus. Mas como nós estudamos ontem, Deus ele continua nos amando e indo atrás de nós para nos salvar. Nós custamos um preço muito alto para a nossa salvação. Não foi por ouro nem prata que fomos comprados. Nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, o Filho de Deus. O nosso preço, o nosso resgate custou muito caro. E nós, às vezes, por qualquer probleminha, nós fugimos. Abandonamos a fé, abandonamos a Deus. Vamos viver uma vida longe dele. Mas Jesus ele insiste aqui, permaneçam em mim. Se nós não estivermos ligados a Jesus, como é que nós vamos ser cristãos produtivos, produzir o fruto do Espírito, trazer almas para o reino de Deus? Por nós mesmos nós não conseguiremos. Até pode parecer que estamos indo bem, estamos sendo produtivos na causa do reino celeste, mas é uma ilusão, porque nós por nós mesmos não podemos fazer nada de bom. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos, irmãos, permanecer em Jesus. Custe o que custar, não importa os problemas que nós estamos atravessando, vamos nos manter firmes, confiantes no poder de Deus e que este momento que nós estamos atravessando vai passar. É claro que às vezes nós queremos que as coisas se resolvam rapidamente, de um estalar de dedo, mas as coisas às vezes não se resolvem assim. Para Deus nada é impossível, Ele pode solucionar qualquer problema que nós estejamos enfrentando, seja problema de saúde, seja problema financeiro, problemas de familiares envolvidos com drogas, com coisas erradas. Deus ele tem poder para resolver, mas para isso nós precisamos permanecer, continuar crendo no poder de Deus e buscando diariamente, insistindo, para que a bênção seja concedida. Nós precisamos, irmãos, continuar firmes na presença de Deus. Nós estamos vivendo dias terríveis, dias maus, e tudo está indicando que o fim está muito próximo. Mas se nós não permanecermos em Jesus, nós não estaremos com Ele no reino eterno. Esse é o nosso grande objetivo, estar nos céus um dia com Jesus. Mas nós só estaremos se nós permanecermos em Jesus e se nós crescermos neste relacionamento que nós precisamos ter com o nosso Deus. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã dando sequência ao estudo desta semana e mais uma vez desejamos que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a permanecer e buscando a presença de Deus cada momento em nossa vida. Que Deus nos abençoe.